Oi, pessoal! Então, bem-vindos à nossa primeira aula prática do curso de Morfometria Geométrica. E, bom, como é a primeira aula, hoje a gente vai aprender o básico. A gente vai abrir a nossa pasta com as fotos, a gente vai aprender a criar um arquivo .tps, que é o arquivo que a gente vai usar para marcar os landmarks, depois que a gente vai usar para rodar as análises no Morpho-J, né? A gente vai criar esse arquivo e depois vai aprender a marcar os landmarks, tá? Então, os tópicos que a gente vai abordar hoje. Justamente como que a gente organiza esses arquivos na pasta, nome, onde que tem que estar, como que a gente cria o arquivo TPS, que é com o programa TPS útil, e como que a gente marca os landmarks e a escala no TPS Dig, tá? Então, me acompanha aqui. Gente, então aqui no meu computador, eu vou abrir aquela pasta participantes, que é a pasta que eu passei para vocês, e aqui dentro a gente tem 3 pastas, arquivos prática, bibliografia e tutoriais. Eu vou abrir o arquivos prática, fotos. Aí aqui tem essa pasta dataset1, e que a gente pode ver aqui um monte de fotos de crânios de serpentes, tá? Bom, o que a gente repara nessas fotos? Primeiro, todas as fotos estão na mesma pasta, né? E se a gente prestar atenção no nome das imagens, são nomes que fazem sentido. Então, primeiro, na primeira foto aqui, a gente tem SP01, underline 11, U97293.jpg. SP01 é a espécie, é o meu identificador para a espécie. Depois, aqui, esse primeiro 1 significa que é a primeira foto desse indivíduo. E esse segundo 1 significa que é a primeira marcação de landmark nessa foto. E depois o 97293 é o número de tombo do indivíduo. Então é o meu classificador para indivíduo, tá? Se a gente for em qualquer foto dessa pasta, vai seguir a mesma lógica, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem SP14, tá? Underline, não conta. Aí aqui 2 quer dizer que é a segunda foto do mesmo indivíduo. 1 quer dizer que é a primeira marcação de landmark nessa foto. M10837 é o número de tombo. Então, todas as informações que eu preciso para rodar as minhas análises estão aqui, tá? Isso é o mais importante. Não adianta nada eu ter uma foto de um bicho super bacana se eu não consigo depois saber quem é esse bicho e quais são os dados dele, tá? Bom, então beleza. Eu me certifico que todas as fotos da minha análise estão na mesma pasta, que elas estão organizadas, de preferência todos no mesmo sentido, tá? Essa questão do sentido é só para facilitar na hora de marcar os landmarks. E que elas tenham nomes que façam sentido. Então, sabendo disso, né, a gente minimiza aqui e agora a gente vai usar o programa TPS útil, que é esse aqui. Bom, ele vai abrir essa aba, essa janelinha, né? E primeiro a gente tem Select Operation. Esse programa, na verdade, ele tem várias funções, mas a gente vai usar ele hoje só para criar o arquivo TPS, tá? Então, Select Operation, a gente vai colocar aqui Build TPS File from Images, que é criar um arquivo TPS a partir de imagens. Então, cliquei nessa opção. A gente vai ter agora Input e Output. Então, primeiro Input, eu vou abrir aquela pasta tanto de pasta, né, gente? Eu vou abrir aqui a pasta que tem as fotos e aqui tá a pasta que tem as fotos. Eu clico em uma foto, tá? Eu posso clicar em qualquer foto dessa pasta e eu só preciso clicar em uma e coloco abrir. Agora eu vou em Output e eu vou criar um nome para esse arquivo, tá? Então eu vou colocar Morphogel 2023, porque essa vai ser a pasta desse curso de 2023. E vou colocar salvar. Ok, agora aqui nessa seção Actions, a gente vai primeiro em Setup. Em Setup vão aparecer então aqui todas as fotos que estão naquela pasta e que consequentemente estão na minha análise. Se por acaso alguma dessas fotos eu não quiser que entre, é só eu desmarcar aqui, tá? Se a gente marcar aqui Include Path, isso significa que ele vai colocar todo o caminho para chegar àquela pasta. Então, se você trocar a pasta de lugar, ele não vai reconhecer aquele caminho. Então, eu não aconselho marcar isso. A gente vai colocar Create e depois Close. Agora, eu vou voltar naquela pasta aqui e vocês reparem agora que a gente tem uma pasta
um arquivo aqui, morphogel2023.tps, tá? Uma coisa que eu dou uma dica para vocês aqui agora é vocês virem aqui em exibir e marcar essa opção, extensão de nomes de arquivos, tá? A primeira vez que vocês forem abrir um arquivo .tps no computador de vocês, ele vai perguntar com qual programa vocês desejam abrir e vocês coloquem em bloco de notas, ok? Então eu vou abrir esse arquivo .tps com um bloco de notas só para vocês verem o que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui basicamente um bloco de notas com LM igual a 0 é o número de landmarks que a gente tem naquela foto e o nome da imagem. LM igual a 0 e o nome da imagem, tá? Porque a gente não marcou nenhum landmark ainda. E a gente tem aqui o nome de todas as fotos que estão nessa pasta. Mas uma coisa importante, uma vez feito isso, esse arquivo não pode sair dessa pasta. Senão, quando a gente abrir ele no TPS-Dig, o TPS-Dig não vai reconhecer, não vai encontrar as fotos. Tá? O TPS-Dig só sabe onde estão essas fotos porque elas têm que estar na mesma pasta que esse arquivo. Então, agora a gente passa para a segunda parte, que é a parte de abrir no TPS-Dig. A gente vem aqui, então, abre o TPS-Dig. Eu gosto de maximizar, tá? File, Input Source, File. Aí eu vou procurar de novo, eu vou procurar aquele arquivo TPS que eu acabei de criar, que é esse arquivo aqui. Selecionei ele e coloquei abrir. Pronto, abriu, tá? Então agora, gente, se a gente vier aqui, ó, nessa setinha aqui em cima, vermelha, eu passo para a próxima foto, tá? Essa aqui a gente volta. Então, vamos primeiro falar umas funções básicas aqui desse programa. Aqui embaixo sempre vai aparecer a posição do cursor, nessa parte aqui, tá? Aqui, esse número 1 significa que é o primeiro indivíduo da análise, é o identificador 01. Aqui tem o nome da foto e aqui tem o número de imagens que a gente tem nesse arquivo. Se eu clicar nessa mira aqui, ele vai me dar a opção de marcar landmark, tá? Bom, vocês estão vendo que eu marquei os landmarks, mas que esses landmarks não têm números. Por quê? Porque a gente tem que marcar esse joguinho da velha, esse hashtag aqui. Agora ele tem número, mas está muito pequenininho. Olha só, eu vou vir nesse mais aqui e vou aumentar. Vou chegar para o lado, tá vendo? Ele tá com os números, mas o número está muito pequenininho. Então eu vou vir no Fit de novo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse ícone aqui, que tem essas ferramentas, né, que chama Image Edit Tools, e vai abrir essa janela. Aqui a gente tem várias opções, tá? Essa primeira aba, a gente vai escolher a cor dos landmarks, a cor do número dos landmarks e o tamanho, principalmente, tá? Então, eu vou aumentar um pouco esse tamanho dos landmarks e vou aumentar um tanto o número dos landmarks. Tá, vou colocar aqui 35, vamos ver se vai ficar bom. Vou colocar uma cor assim mais chamativa para ficar mais fácil ver. Aí, bom, beleza, vou fechar. Às vezes ele dá um atrasozinho, então eu vou e volto. Tá vendo? Agora a gente tem aqui, então, os landmarks com um número grande, tudo certinho. Bom, algumas coisas interessantes aqui. Se eu tô agora com esse botão selecionado, tá? A setinha. Se eu clicar em cima do landmark e arrastar, eu posso mudar ele de lugar, tá? Ah, então marquei no lugar errado, arrasto ele para cá. Marquei esse aqui no lugar errado, arrasto ele para cá. Marquei esse aqui, tá? Então você consegue mover os seus landmarks. Ah, quero apagar um landmark. Clica em cima dele com o botão direito, Delete Landmark. Importante, quando você deletar um landmark, ele vai mudar a ordem dos outros se você deletar um número antes, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, se eu venho aqui, setinha, e deleto o landmark 2, botão direito, delete landmark, todos os outros que vêm depois do 2 mudam a ordem.
O que era 3 vira 2, o que era 4 vira 3 e assim por diante, tá? Então isso pode acabar confundindo um pouco. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente tem que lembrar que todos os landmarks têm que estar na mesma ordem em todos os indivíduos, tá? Então eu vou inventar aqui uma ordem, uma configuração qualquer de landmarks, só pra gente testar as coisas, né? Então eu vou colocar o primeiro landmark aqui, o segundo landmark eu vou colocar aqui no contato do frontal com pré-frontal, dos dois lados, depois aqui, dos dois lados, depois aqui, depois aqui, aqui, aqui e aqui, ok? Bom, então eu tenho 13 landmarks nesta ordem. Isso significa que na hora que eu passar para o próximo indivíduo, aqui eu arrumo zoom, tá? Mais ou menos. E aqui, se eu colocar nesse fit, ele vai ajustar o tamanho da tela. Significa que eu tenho que marcar aqui os landmarks na mesma ordem que eu marquei aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos ver se eu vou lembrar a ordem. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá conferir. 8, 9, 10, 11, 12. Aí, tá vendo? Ele vai me avisar que eu tô com números landmarks diferentes, tá? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, deixa eu voltar aqui. Ok. Na mesma ordem, agora ele não me avisa nada, tá? Bom, quanto mais certinho o landmark tiver, melhor, né? Então, se você tá com um pouco de dúvida aqui, por exemplo, eu não sei se ele ficou no lugar certinho, dá um zoom, confere, ó, ele tá na sutura mesmo? Tá, deixa eu ver. Esse aqui tá no lugar certinho. Então, você pode dar um zoom para conferir se os landmarks estão marcados no lugar certinho, tá? Lembrando, pessoal, que os landmarks, eles têm que estar num lugar que faça sentido, essa escolha tem que ser feita baseada no seu conhecimento a respeito da morfologia do animal, né, ou do objeto que você está trabalhando. E eles têm que ser marcados de forma muito precisa. Então, em todos os indivíduos, ele tem que estar exatamente no mesmo lugar, né? E os pontos são homólogos. Então, o 1, aqui, por exemplo, o 1 está posicionado na sutura, na porção anterior da sutura entre os frontais. Então, o 1 de todos vai estar aqui na porção anterior da sutura entre os dois frontais. E assim por diante. Todos eles têm que estar exatamente iguais, ok? Que mais que a gente tem aqui interessante? Uma coisa muito importante aqui. Agora a gente tem que marcar a escala. Então, eu vou voltar na primeira foto. Uma foto marcada com landmark sem escala não serve para nada na morfometria geométrica, né? Porque a gente lembra que na sobreposição de procrustes a gente tem que ajustar o tamanho. Então, se não tem escala, não tem como ajustar o tamanho. Então, aqui eu tenho uma barra de escala, né? Isso daqui é isso daqui é 1 centímetro. Isso aqui, cada quadradinho pequeno desse é 1 milímetro. Então, eu vou vir aqui nessa ferramenta Image Tools. E agora eu vou aqui na última opção, Measure. Aí aqui eu tenho que escolher o tamanho de referência e a unidade, tá? Então, nesse caso, eu vou marcar aqui 1 centímetro, ok? Então, 1 centímetro, Set Scale. Aí eu venho aqui, clico uma vez onde começa, estico e clico uma vez onde termina. Aí eu volto naquela janelinha e clico em OK. Eu tenho que fazer isso em foto por foto, tá? Se você fizer só na primeira foto, ele vai colocar a mesma escala em todos. Isso é muito perigoso, né? Porque, ok, se você tirou todas as fotos com a mesma escala, com a mesma distância focal, com a mesma lente, com a mesma câmera,
Isso pode ser, mas na vida real a gente acaba não fazendo isso. Então, eu gosto de colocar a escala em foto por foto, tá? Então, eu fechei aqui, vou passar para a próxima foto. Eu já marquei os landmarks, agora eu vou colocar a escala. Então, mais uma vez, venho aqui de novo, measure, tá 1 centímetro, set scale. Aí, um erro muito comum aqui nessa parte é você clicar e arrastar. Não é clicar e arrastar, é clicar uma vez, solta, estica e clica outra vez para terminar, ok? Abre a janela de novo e aperta OK. Se você não apertar OK, a escala não vai ser fixada. Depois que você colocar a escala, se você prestar atenção aqui embaixo, vai estar escrito Reference Length Fine, tá? Então, se você quiser conferir se deu certo, vem aqui em Reference Length Fine. Se a gente clica aqui, então, Size Landmarks, a gente pode vir aqui em File e... File não, deixa eu ver. File em Go to Specimen. Aqui ele vai sempre colocar, não é pelo nome da imagem, mas pelo identificador, tá? Então, eu tô na foto 2, eu posso colocar aqui, eu tenho 89 fotos, eu quero ir pra foto 50. Ok. E eu venho pra foto 50, tá? Isso é bom porque se você tem um dataset muito grande, né? Às vezes você precisa de dar uma... enfim, procurar alguma foto específica por algum motivo, tá? Beleza. Bom, vou de novo, Go to Specimen, vou voltar pro 1 aqui, ok? Então, aqui você tem outras opções, né? Desenhar curvas, a gente não vai mexer nisso agora. Aqui tem uma coisa importante, o separador de caráter decimal. Em português, a gente separa os decimais com vírgula, tá? Então, provavelmente, quando você abrir aí, o default vai estar vírgula. Mas o Morphoj, ele tá em inglês. Então, o Morphoj, se você tiver o decimal marcado com vírgula, ele vai dar um erro, ele não vai entender o que é aquilo. Então, é legal você entrar aqui no Decimal Character e colocar um pontinho, tá? Acho que o mais importante é isso, tá? Do basicão pra gente começar as análises. Uma vez que você marcou todos os landmarks, você vem aqui em File, Save Data. Bom, você tem duas opções, Save Data ou Save Data As. Eu gosto sempre de salvar como Save Data As, tá? Porque se tiver algum problema, você consegue voltar pro que era antes, tá? Então, eu vou colocar aqui Land e vou salvar, tá? Aí, mas eu não marquei, não terminei de marcar, eu só marquei em 2 fotos, não tem problema, você pode marcar em tanto que você conseguir, salva e continua depois, tá? Então, eu vou fechar aqui o programa e vou abrir a pasta. Então, agora a gente tem o morphogel.tps, que é o primeiro que eu criei, e o morphogel.tps, que eu criei agora, né, que eu coloquei salvar como. Então, a gente abre aqui e vamos ver a diferença. Então, agora, os indivíduos que eu marquei o landmark, vocês vão ver que vai estar aqui LM igual a 13, significa que tem 13 landmarks marcados, e vão ter 13 coordenadas aqui dos landmarks, tá? Então, aqui é a coordenada do eixo X do eixo Y. Depois, a gente vai ter aqui o nome da imagem, que a gente conversou antes, e qual é o identificador daquela imagem. O identificador começa no 0. Depois, a gente tem a escala, tá? A gente vai ter isso para todos que a gente já colocou. Os outros que a gente ainda não colocou, a gente só tem número de landmarks, imagem, identificador, tá? Quando a gente coloca os landmarks, aparecem as coordenadas, coloca a escala, aparece a escala, tá? Bom, então, vocês vão marcar em todas as fotos do dataset de vocês, ok? E vão salvar. Acho que, por enquanto, é isso.